Aqui nós estamos juntos tendo uma oportunidade única. Essa oportunidade é a oportunidade da descoberta. Nós acabamos de entrar aqui em um laboratório e nós somos cientistas, pesquisando, fazendo pesquisas, observando, tomando ciência desta ciência. A diferença é que essa ciência aqui e esse laboratório aqui, nele nós não estamos investigando o aspecto do conhecido. Estamos nos dando conta do aspecto do conhecido. Mas o nosso objetivo é a ciência daquilo que transcende o conhecido, que é o desconhecido. Aqui estamos lhe convidando para uma aproximação da verdade do seu ser, que realmente não é esse corpo, não é essa mente. Não representa esse conjunto de ideias e pensamentos que você tem guardado sobre si mesmo, sobre o mundo, sobre o outro, sobre a vida. Há algo presente. Nós estamos investigando a natureza desse algo. Mas a única aproximação real que temos desta realidade, desta coisa misteriosa, é a partir desses elementos que estão aqui, que são os elementos dentro do conhecido. Esta porta, o portal entre o desconhecido, o inominável, o indescritível, o misterioso, essa realidade que está além de tudo que nós chamamos de Deus, uma aproximação desta realidade requer uma profunda compreensão da natureza do conhecido. E aqui o conhecido é esse movimento, que é o movimento desta consciência, que é a consciência que nós conhecemos e que nós reconhecemos, com a qual nós nos confundimos, como se isso fosse a verdade sobre quem nós somos. Assim, uma aproximação da verdade de Deus requer uma aproximação de si mesmo, desse mim. A ciência desse eu, desse ego, dessa pessoa, e como ela se movimenta. É por isso que o nosso enfoque aqui consiste nesse aprender sobre o autoconhecimento. Mas esse aprender sobre o autoconhecimento implica no aprender sobre a vida. Um coração aberto, uma mente aberta, para olhar para todo esse movimento da vida. A vida como nós conhecemos. Investigar tudo isso. Ficar ciente do quão confuso, desorientados, em desordem, em confusão mental, em problemas, em contradições e conflitos, nós nos encontramos. Se tornar ciente disso, perceber todo esse movimento que é o movimento da mente e como ela funciona. Perceber toda essa limitação, esta condição em que, como seres humanos, nós nos encontramos dentro de um padrão de repetição e continuidade, de história humana. Assim, se aproximar de si, olhar para esse mim, para esse eu, estudar a si mesmo, é a base
para irmos além do eu, para irmos além do ego. Aqui o laboratório é você e o cientista é você. E todo o material de pesquisa está presente, sendo a vida como ela é, ou como ela nos parece ser, em razão desse fundo psicológico tão complexo, em razão desta forma programada e condicionada de pensar sobre si mesmo, sobre o mundo, sobre o outro. Se dar conta disso, tomar ciência disso, é a base para o despertar da inteligência espiritual. É a base para a compreensão da verdade divina. A verdade é que, psicologicamente, nossa condição é complexa, em razão da presença de um condicionamento que nós temos nesse nível. Esse condicionamento mental, esse condicionamento da mente, é aquele condicionamento que já é conhecido em psicologia. Nós vivemos psicologicamente dentro de um padrão de condicionamento, de respostas, de reações que vêm do passado, em razão de desafios ou momentos de estímulos que recebemos. Então, de uma forma automática, mecânica, inconsciente, estamos sempre reagindo, tendo por princípio o passado. Esse passado é o modelo do eu, do ego, é o modelo da pessoa. Aqui nós temos insistido com você no fato de que esse eu, esse ego, essa pessoa, não passa de um conjunto de reações psicológicas, automáticas, inconscientes, mas sem qualquer fundamento real, como uma verdadeira entidade. A grande verdade da vida é a vida sem o eu, sem a pessoa, sem esse mim. É assim que esta vida está acontecendo para cada um de nós. E, no entanto, nós estamos nos confundindo com um personagem dentro de um contexto de história humana, num condicionamento psicológico, num condicionamento já percebido em psicologia, em filosofia e em algumas outras áreas. Mas é como tenho insistido aqui, todo esse conhecimento a nível intelectual não resolve absolutamente nada. Nós precisamos ter um contato direto, cada um de nós, com nós mesmos. Você precisa aprender como aprender sobre si mesmo. É esse aprender sobre si mesmo que irá libertar você da ilusão desta complexidade psicológica que é a vida do ego, que é a vida do eu, onde está presente todo tipo de confusão, de desordem, problemas e sofrimento. É isso que estamos trabalhando aqui com você. Assim, eu tenho insistido aqui com você em assuntos como, por exemplo, o que é o pensamento? Vamos falar um pouquinho sobre isso. O pensamento em você. O que é esse pensamento? Pensamento é um movimento que vem do passado.
Percebam como é simples isso, mas ao mesmo tempo estamos diante de algo muito complexo. Veja, colocado em palavras, soa muito simples, mas uma aproximação de si mesmo irá lhe mostrar que estamos diante de algo que requer um aprofundamento, uma dedicação, uma aplicação, uma energia disponível para essa autodescoberta. Então, o que é o pensamento? É simples, o pensamento é uma lembrança. Eu pergunto o seu nome, você me diz o seu nome. Eu pergunto o seu endereço, você me diz o seu endereço. A sua idade, você sabe qual é a sua idade. Esse saber do nome, do endereço e da idade é uma memória. Então, o que é o pensamento? Uma memória. Mas será tão simples assim? A base é simples. E, no entanto, você tem pensamentos, além desses pensamentos tão básicos e simples. Quando você responde o seu nome, você não responde com nenhuma afetação sentimental, emocional. Mas se, por exemplo, eu te chamo de imbecil, idiota, mas que menina estúpida, mas que cara estúpido. Se eu digo isso com seriedade, com uma força emocional por detrás dessas palavras, com um profundo desejo de lhe ofender, lhe chatear, lhe magoar, você olha para mim e reage. E por que é que você reage? Porque você tem um outro pensamento sobre você. Você não tem só um pensamento sobre você, do seu nome, da sua idade e do seu endereço. Você tem um pensamento sobre si mesmo, de alguém que não merece ser tratado assim, de alguém que é muito importante, de alguém que é inteligente, de alguém que não é estúpido, de alguém que não leva para casa desaforo. Quem é esse alguém? Veja, esse alguém é um pensamento? É também um pensamento. É uma imagem, uma autoimagem que você tem sobre quem é você? Essa autoimagem, ela pode ser magoada, ferida, ofendida. Ela pode ficar com raiva, com medo. Essa autoimagem em você é o elemento em você que é você sofrendo. Então veja, o assunto, o que é o pensamento, não é tão simples, porque ele envolve também esses aspectos. Um desses aspectos fundamentais é esta imagem que você construiu sobre quem é você ao longo de todos esses anos e que você tenta preservar. Se eu te elogio, você se sente muito bem e gosta de mim. Mas se eu te critico, te ofendo ou desmereço você, você não gosta de mim, fica com raiva de mim, aborrecido comigo. Quem está aborrecido comigo? Quem está ofendido comigo? Ou quem está se sentindo tão especial depois de uma lisonja? Esse elemento é o pensamento, nessa forma da autoimagem que você tem sobre quem é você. Veja, durante uma vida inteira, a sua crença é a crença de ser alguém. E esse alguém é essa autoimagem. Aqui estamos dizendo para você
que você está dentro de um princípio equivocado, de uma visão errônea, algo tradicional, cultural, cultivado dentro da sociedade como sendo verdadeiro e real? Essa é a visão que o ser humano tem dele mesmo, mas essa é a visão que o pensamento tem construído. Então veja, não sabemos o que é o pensamento. E se não sabemos o que é o pensamento, não sabemos a verdade sobre o pensar, então o que é o pensar? Esse sentido do eu em nós se ofende, se magoa, se entristece. Isso é uma construção do pensamento. O pensamento cria esse sentido do eu. Em você, esse pensamento cria esse pensador. Veja, nós acreditamos, e também é só uma crença do pensamento, que o pensador chega antes do pensamento. Você acredita que está pensando, isso também não é verdade? O pensamento está acontecendo como uma resposta e uma reação em você que vem do passado. E você está programado, condicionado para agir dentro desse programa. Então, suas reações, todas, enquanto permanece essa condição psicológica do ego, do eu, suas reações serão sempre condicionadas, automáticas, sem liberdade. Veja, é um assunto muito vasto esse. É por isso que aqui nós temos centenas de vídeos explorando todos esses aspectos do sentido do eu, do ego. Esse aqui é apenas um. Aqui estamos dizendo para você que nós podemos desmontar isso, ir além desse condicionamento, que podemos romper com esse padrão de identidade egóica, que é a identidade do eu, que é esta mente condicionada, que é esta consciência condicionada, que é esta consciência egóica, ou o nome que quisermos dar para essa condição. O fato é que isso está presente, mas isso não é real. E para nos livrarmos disso, temos que nos dar conta disso. As pessoas não sabem a mensagem de Buda, a mensagem de Krishna, a mensagem de Cristo. É a mensagem que diz para o ser humano que há uma realidade presente, além desse mundo do eu, desse mundo do ego. E que a ciência desta realidade é a liberação, é o fim do sofrimento, porque isso é o fim do ego, é o fim do condicionamento. Na Índia, eles têm uma expressão para esta liberação desta psicológica condição de ego e identidade, para a ciência da verdade do seu ser, que, segundo os sábios indianos, dentro das escrituras dos Vedas, colocam esta singular realidade única, que é a realidade divina, como ser, consciência, felicidade. Essa é a natureza de Deus. Essa é a natureza do seu ser. Essa é a natureza do Cristo. É a natureza divina presente. Algo além da pessoa, desse mim, que vive dentro dessa complexidade psicológica, nesse modelo egocêntrico de ser alguém, envolvido na ambição, na inveja, na busca de realizações materiais,
sendo uma criatura carregada de desejos conflituosos e medos que se assentam no pensamento, aqui estamos dizendo para você de uma forma clara: você nasceu para realizar a verdade de Deus. A ciência do seu ser é amor, é sabedoria, é paz, é felicidade. É essa completude, uma vida aqui e agora livre de sofrimento, de desordem, de problemas. Então isso é algo possível e é para você nesta vida. Talvez você pergunte, mas isso é para a humanidade inteira? Todos não têm essa inclinação, todos não têm essa disposição, todos não têm esse interesse. A grande verdade é que alguns poucos estão inclinados para essa descoberta, em razão do poder desta graça, desta presença, desse próprio convite divino. Então, essa realidade é para você. Essa é a natureza do ser humano. Mas aquele que está nesse momento para essa constatação está pronto para esse momento. Aqui a realidade daquilo que é você lhe aproxima de um trabalho como esse. Coloca em seu coração uma inclinação para a investigação de tudo isso. Esses nossos encontros aqui, online, que ocorrem nos finais de semana, sábado e domingo, passamos 2 dias juntos em um encontro online. São 2 dias juntos, completos, trabalhando isso com você. Tem esse propósito. Os nossos encontros presenciais, os nossos retiros, nós aqui estamos compartilhando com você, aqui estou colocando para você algo possível para essa descoberta, para essa constatação. Aqui na descrição do vídeo você tem o nosso link do WhatsApp para participar desses encontros online e se aproximar desse trabalho. Além disso, temos esses encontros presenciais e também retiros. Você tem aqui no canal o link para a nossa agenda, também em nosso site. Então, se isso que você acaba de ouvir é algo que faz algum sentido para você, fica aqui esse convite. Já se inscreve no canal. Você que já vem assistindo vídeos aqui e ainda não se inscreveu, dá uma olhadinha aí. Vai que você se inscreveu, mas por alguma razão o YouTube desmarcou, então você vai lá e já se inscreve novamente. E você que ainda não se inscreveu, aproveita e já se inscreve aí. Você está assistindo já alguns vídeos. Já deixa aqui o seu like. Coloca aqui no comentário, sim, isso faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e a gente se encontra. Até a próxima. Nós estamos sempre agarrados a esses objetos. E por que estamos agarrados a esses objetos? Porque para nós eles são uma imagem que representa para nós uma identidade. Eles nos conferem uma identidade.